Olá, pessoal, um grande abraço para todos vocês. Pois é, estamos aí nos aproximando do 10º dia de guerra, a invasão da Rússia à Ucrânia, e nenhum sinal de cessar-fogo. A Rússia, para piorar, ainda mandou bloquear o Facebook, que é a principal rede social através da qual nós podemos ter informações e receber imagens daquilo que está ocorrendo por lá. Nesse momento que essa guerra está nos trazendo. Eu diria que um dos principais é o pânico. Muitas pessoas estão preocupadíssimas com a guerra, o medo que ela se alastre e se transforme numa terceira guerra. Eu, pessoalmente, não acredito que isso venha a ocorrer, mas não pode ser, de maneira nenhuma, retirado de cogitação. Hoje, todos os países, quase as principais potências mundiais têm bomba atômica, tem outras armas também que são muito destrutivas, mas também nós estamos diante de pessoas muito mais responsáveis. Então, não se pode deixar de cogitar a possibilidade de uma guerra muito mais feroz do que a que nós estamos vendo agora, mas também não devemos perder as esperanças de que essa guerra chegue ao fim com um cessar-fogo. Mas uma das coisas principais que vem ocorrendo, além desse pânico, nós vemos aí hoje o Brasil preocupado com a questão dos fertilizantes, que a Rússia já ordenou a retirada, ou que as fábricas parem de produzir, essa questão do próprio bloqueio do Facebook. Mas o que vem me preocupando mesmo é a questão interna aqui do Brasil, quando todos os noticiários, quando todas as vertentes políticas estão voltadas para entender o que a guerra significa no contexto social de hoje, enquanto nós estamos preocupados com as possibilidades e com as mortes, com os assassinatos que ocorrem em massa numa guerra como essa, os governos, ou o governo, nosso governo atual aqui do Brasil, vai praticando ações ditas por baixo do pano e nós acabamos não observando. Acabamos, na verdade, nem percebendo o que estão ocorrendo. Para ter uma ideia, aliás, o atual presidente da República comete vários atos insanos e alguns são... Aliás, a maioria dos atos que ele pratica, das falas, das ações, são tipificados como crime. E esses crimes precisam ser investigados, mas como sendo um presidente da República, as situações são bem especiais. Mas ele, aproveitando essa questão da guerra, em plena guerra, dia 3, isso foi ontem, já estabeleceu a 4ª mudança na cúpula da Diretoria de Combate ao Crime Organizado e à Corrupção da Polícia Federal, exatamente o órgão responsável por investigar os crimes praticados por ele, e não só por ele, mas por todos os políticos que estão em atividade no momento. Ou seja, corrupção, crime organizado, ou seja, o que for, seja praticado por políticos, toda vez que chega num determinado patamar, os responsáveis por essa investigação são retirados e atrasa a investigação. Isso é uma coisa muito importante que nós saibamos, porque enquanto a guerra está ocorrendo, ela está sendo utilizada como cortina de fumaça para que nós não percebamos situações importantes que estão em andamento. O importante é também nós sabermos que desde o governo Michel Temer, que todas as investigações relacionadas a crime organizado e corrupção no Brasil têm reduzido bastante. A Polícia Federal tem sofrido bastante com pressões, não sabemos que tipo de pressões, mas acredito que pressões realmente que vêm do próprio governo, e cerca de 60% menos prisões por conta de corrupção têm sido realizadas no Brasil, desde o início do governo Michel Temer até agora. Então, o recado que nós temos hoje é o seguinte: a guerra realmente é importante que nós tenhamos informações? Sim, é importante que nós busquemos informações, que nós busquemos refletir das razões, as consequências,
qual realmente é o motivo que pode levar um país a invadir outro e provocar tantas mortes, tanta destruição. E por que outros governos, como o brasileiro, utilizam a guerra como uma cortina de fumaça para praticar ações que nós sabemos que são, no mínimo, imorais, né? Então, é hora do nosso eleitor, do povo brasileiro, aquele consciente que busca realmente ter responsabilidade com o seu voto, buscar definir como ele quer o Brasil de agora por diante. Para resumir e para finalizar aqui nossa conversa de hoje, porque eu pretendo lançar um vídeo com um resumo geral político dessa questão política da guerra mais à frente, para resumir o nosso vídeo de hoje, buscando da mesma reportagem em que eu verifiquei essa questão das mudanças na cúpula, um ensinamento de Sêneca, em que ele diz que somente se pode combater as grandes injustiças com o silêncio, com a paciência e com o tempo. Pois é verdade, porque as grandes injustiças, elas são praticadas e os injustiçados normalmente não são vistos no primeiro momento como injustiçados, mas como culpados. E somente o tempo, a paciência e o silêncio são capazes de mostrar quem são os inocentes, quem são os verdadeiros injustiçados. Muito embora, ao meu ver, muitas vezes, com o decorrer do tempo, mesmo comprovada a grande injustiça, não há como se reparar grandes danos causados. Pois o meu grande abraço para vocês, queria que vocês fizessem essa reflexão com relação a não deixarem que cortinas de fumaça vedem os seus olhos, para que vocês permitam que situações imorais, ilegítimas, ilegais, antiéticas ocorram diante dos seus narizes. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro, quando eu vou trazer informações bem completas e um comentário bem completo do nosso cotidiano e principalmente essa situação aí criminosa, reprovável, que é a guerra. Como eu disse no vídeo anterior, não importam os motivos da guerra, a paz ainda é mais importante que eles. O homem, né, tem dentro de si a capacidade de trazer a paz para todos. Ele somente não faz isso porque tem um coração eivado de individualismo e de arrogância. Vamos em frente até o nosso próximo vídeo.